A todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, presente também na vida de sua família. Você que assiste essa pregação pelo meu canal do YouTube, Mensagem Angelical, pelo meu Instagram, Kawaii e TikTok, Leônia Rui Fonseca, sejam todos bem-vindos e que Deus continue abençoando a sua vida. Bom, todo início de sábado, nós estudamos o livro de Apocalipse. E hoje vamos aprender um pouquinho sobre o capítulo 11 e vamos verificar o que esse maravilhoso capítulo tem a nos ensinar. Diz assim: foi dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus e o seu altar e os que nele adoram, mas deixa da parte o átrio exterior do santuário e não os meças, porque ele foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. O que significa isso? João recebeu a grande missão de medir o santuário celestial. E aqui também está dizendo que ele também não teve permissão para medir o pátio desse santuário, que diz que são dos gentios. O que são os gentios? Os não-judeus. Durante exatamente 42 meses. 42 meses ele representa 1260 anos. Ou seja, que os gentios levariam o evangelho durante esse período. Vamos continuar. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de panos de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor na terra. O que significa isso? Mais uma vez a profecia mostra 1260, só que dias em profecias é anos. E uma coisa interessante é que essas duas testemunhas, muitas pessoas e muitos estudiosos, eles não conseguem chegar no consenso. Alguns acham que é Elias e Moisés, outros acham que é Enoque e Elias. Então, saber realmente essas duas profecias, até o momento, é um grande mistério. Vamos continuar. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora seus inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Eles têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantos quiserem. Aqui, nesse contexto, ele dá uma dica de quem seriam essas pessoas. Bom, água transformada em sangue, nós sabemos que isso veio da época de Moisés. E aquele que não fez chover foi Elias. Então, nesse versículo, ele corresponde que literalmente seriam a figura ou profetas com a mesma unção de Moisés e Elias. E uma coisa interessante, quando aqui diz que vai cair fogo do céu, ninguém vai cuspir fogo. Isso representa a autoridade espiritual e o quanto eles falariam a verdade, pregariam apenas a verdade, e aqueles que seus adversários o perseguissem, eles não iam conseguir, mesmo que se levantassem. Muito interessante. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. O que isso significa? Que a besta, o inimigo, se levantará contra essas testemunhas e os derrotará. Ele irá perseguir, irá matar. Só que Deus, ele é um Deus muito grandioso. Veja o que ele vai fazer. Isso aqui, vamos entender a situação de o que vai acontecer depois da morte deles e o que Deus irá fazer. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Opa! Que Senhor? Jesus. Onde Jesus foi crucificado? Em Jerusalém. Sim, mas e aí? Romano. Então você percebe que ele tem características de Sodoma. O que é a característica de Sodoma? Homossexualismo? Não, não é só essa característica de Sodoma. Homossexualismo, injustiça, infidelidade, não ajudavam o próximo, pessoas mesquinhas, pessoas interesseiras, egocêntricas. E o Egito? Idolatria. Perceba que isso é a mistura do que está acontecendo. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes aos outros. Portanto, esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Por que eles atormentaram?
Por que eles são chamados de perturbadores? Porque eles estavam mostrando ao mundo que eles estavam errados. Eles estavam levando a mensagem do Evangelho, o real Evangelho para as pessoas, e elas não queriam ouvir. Quantas vezes Deus levanta pessoas para mostrar o verdadeiro caminho, para dizer que pecado é pecado, para dizer que tem que mudar de vida, para dizer que precisa mudar o caráter, e as pessoas que fazem isso são perseguidas, e aqui diz que até mortas. Quantas pessoas foram mortas pelo sistema religioso por pregar a verdade ou por ir contra ele? É interessante isso aqui. E ele continua. Mas, depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vindo do céu, dizendo-lhes: sube para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e seus inimigos contemplaram. Nessa hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da terra. E morreram, nesse terremoto, 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro. O que significa isso? Que as pessoas, elas iriam ver os mortos por Cristo ressuscitando. Na volta de Jesus isso aconteceria. Ou seja, todo esse terremoto, eles iam ressuscitar. Então aqui está mostrando um pouco de como será. E essa cidade, ela vai ser descrita em Apocalipse 17, a grande Babilônia. Vamos continuar. O 7º anjo trocou a trombeta. Houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e de seu Cristo. Opa! 2 pessoas diferentes. Senhor e do seu Cristo. Eles não são a mesma pessoa. Mais uma vez, Apocalipse está quebrando os dogmas religiosos que dizem que Jesus e o Pai são a mesma pessoa. Não são. E ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumistes o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar um galardão a teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruir os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança do seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. O que significa isso? Que quando o julgamento da humanidade está acontecendo onde? Dentro do santuário celestial. E esse santuário tem a arca da aliança. Eu não posso dizer aqui, não consegui encontrar nenhum estudo diretamente sobre isso, que se diz se é a mesma arca da aliança descrita lá quando Deus mandou, ou essa é a arca da aliança que se encontra no céu, uma outra arca. Lembrando que o santuário que Moisés viu, ele viu um santuário no céu e fez o santuário idêntico ao da terra. Então, por causa disso, muitos acreditam, e também inclusive eu, que essa aqui é uma outra arca da aliança, não seria a mesma. Então, que Deus continue lhe mostrando a verdade, que a verdade bíblica continue lhe ensinando, para que juntos possamos, com fé, aguentar as perseguições, as lutas pelo nome de Cristo. Que Deus abençoe a todos. Um ósculo santo.